Olá, meu amigo, olá, minha amiga, vocês que acessam agora ao Direito Distorcido. Eu sou Michel Cesarino, é um prazer tê-los comigo neste instante. Agradeço por se inscrever neste canal e por ativar as notificações indo lá na sinetinha clicando sobre ela. Também agradeço por você curtir este vídeo ou os outros e por compartilhá-los. Hoje eu vou falar sobre um assunto que tem incomodado muita gente e que penso ser muito mais sério do que as pessoas têm falado ser. Trata-se do que aconteceu na terça-feira na Câmara dos Deputados. Exatamente, aquela questão de orçamento obrigatório. O que aconteceu? Em cerca de 2 horas, com duas votações, quase que por maioria absoluta de votos, se votou a favor para que tudo que fosse posto em termos de orçamento pela Câmara tivesse que ser obrigatoriamente cumprido por parte do governo, ou seja, antes o governo poderia fazer algum tipo de negociação, agora não pode mais. Ele é obrigado a cumprir. Qual que é o grande problema disso? Veja, nós temos ali que quem faz geralmente as emendas parlamentares está fazendo com interesse político para a sua região. É sério o problema, porque, veja, com muita gente ali, com a fichinha meio corrida em alguns lugares aí, né? Que você sendo pai e mãe, você jamais deixaria seu filho na mão de um estranho, que dizer então na mão de uma pessoa como essa aí, com ficha corrida, mas enfim. Eu ainda não sei como é que as pessoas votam nessas pessoas para serem representantes, mas ok. Aliás, sei como, não é? Porque a democracia brasileira ela não é em sentido absoluto representativa, porque nós temos coeficiente partidário e outras coisas. Então, você vota numa pessoa, mas essa pessoa leva outras ali junto com ela, aquela coisa toda de que vocês já sabem, já têm noção. Creio que a solução para isso, para que haja uma representação melhor e mais verdadeira e consolidada, seja voto distrital. Se vocês têm curiosidade sobre isso, acessem outro vídeo no qual eu falo do livro do Modesto Carvalhosa, que é sobre a cleptocracia brasileira, com o título de Da Cleptocracia para a Democracia, em 2019. Prosseguindo, o que acontece agora? O refém da situação é o governo. Eu vou chamar este dia da terça-feira de terça-feira do bebe morto, ou golpe da terça-feira do bebe morto. Por quê? Porque com esta terça-feira o governo acabou levando uma espécie de golpe por parte da Câmara. É um golpe. Por quê? Você pode pensar que se trata de um golpe parlamentarista. Agora, mais do que nunca, o parlamento brasileiro já era poderoso. Agora, o parlamento brasileiro, ele se pôs com toda a força. Porque, afinal de contas, quem controla o dinheiro tem a chave do cofre. E quem tem a chave do cofre, geralmente, é quem manda, quem dá as cartas. Meu amigo, é isso. O Brasil sofreu um golpe parlamentar. Eu acho até que muitos dos deputados que votaram nem imaginavam o que estavam votando em termos de consequência. Penso que só vão se dar conta mais para frente. Enfim, é uma situação muito complexa. É engraçado como alguns livros de escritores já muito anteriores ao nosso tempo, eles conseguem captar esse vício da Câmara e do Senado já muito perpetuado no Brasil. Pessoalmente, eu não gosto dele, do Francisco Campos. Nós sabemos do passado dele, de apoio a atitudes fascistas, totalitárias e outras coisas, mas tem um livro dele que ele é muito interessante de ser lido por nós brasileiros, tanto que ele era indicado há um tempo atrás pela USP no processo seletivo para os cursos de pós-graduação para mestrado e doutorado na Faculdade de Direito. Se chama O Estado Nacional, do Francisco Campos. Se vocês fizerem uma filtragem, pensarem, não foi este cara que escreveu
coisas feias aí para o Brasil usar ali na ditadura e etc, etc. E forem sem preconceito, vocês vão encontrar coisas interessantes ali, falando sobre o Congresso, sobre o vício brasileiro de buscar políticos demagogos, o encanto das mitologias salvadoras que são vendidas para o povo brasileiro, como o nosso Congresso não nos representa, mas representa interesses privados, e se trata de uma perpetuação de interesses privados, de grupos privados, que o que fazem é transformar a economia e a sociedade em escravos dessas oligarquias regionais que nós temos nos estados, de tal forma que morre o pai, entra o filho no lugar e entra o neto. Então, os senhores podem constatar isso do que falo, observando ali na política quantos deputados e senadores têm nos seus sobrenomes partículas como filho, neto. Meus amigos, sendo que o filho já esteve no lugar onde o neto está e que fora ocupado anteriormente pelo pai. Então é um sistema familiar de manutenção do poder que vai gerando distorções no Brasil e vendendo a ideia de somos democráticos, somos pelo povo. Não é nada. Eles fazem aquele malabarismo com a economia, com as contas, com tudo, para continuar ajudando as oligarquias regionais, vide famílias que estão dominando certas regiões e engambelando o povo. Veja que interessante uma passagem aqui desse livro do Francisco Campos, já tem mais de 70 anos quase, sei lá, se não mais, sobre a questão de candidatos. O candidato não se propõe mais a ser o servidor da nação, mas o distribuidor da sua riqueza e da sua renda, o provedor universal das necessidades humanas. Ele tomará, pois, o vinho e o pão onde os mesmos se encontram, no celeiro dos ricos, na adega dos ricos, depois dos menos ricos, e finalmente dos que têm apenas o que comer. E quando a riqueza nacional fundir entre os seus dedos, ele administrará a miséria e presidirá a fome. Este é o resultado infalível da demagogia nos regimes em que a política se apoderou da economia, erigindo-se em dispensador universal dos bens adquiridos e acumulados pelo trabalho dos indivíduos e pelo espírito de modéstia, de previdência e sacrifício das famílias pobres e cristãs. Então, tem muita coisa aí que serve para hoje. Por exemplo, vamos ver se eu acho mais alguma interessante. A obra orçamentária, desorganizada pelas transações recíprocas entre interesses de grupos ou pretensões regionais, dava bem a ideia de que, na representação nacional, só a nação não era efetivamente representada. Todos os esforços realizados pelo governo no sentido de estabelecer o equilíbrio orçamentário não poderiam vingar nesta atmosfera em que os representantes da nação, abusando manifestamente do mandato de que se achavam investidos, colocavam o poder de que dispunham ao serviço de interesses estranhos, quando não contrários aos da coletividade, que lhes cumpria representar, servir e defender. Foi este ainda um pensamento expresso pelo presidente no documento dirigido à nação. Ora, isso aqui está relacionado ali na época Vargas e etc, etc. Mas é incrível como parece que cabe direitinho até hoje ao Brasil em termos de problemas que nós temos. Além do mais, é muito interessante agora essa reforma da Previdência. Eu não estou vendo alguém falar de fazer uma reforma dos benefícios dos servidores de médio e alto escalão. É um pessoal que ganha muita coisa. Eu não estou vendo gente falar sobre fazer uma higienização dos pendulicários aí, que muitas categorias têm. Aquela farra toda de você tem direito para
tais coisas, de morar não sei aonde, de ter carros, de ter outras coisas, né? Vide a questão de ex-presidentes, né, meus amigos, o que eles têm aí de direitos. Eu acho que é um absurdo, pessoalmente. Eles têm ali o Sarney, que parece que é eterno, que nunca morre. Então imagina o que ele já não consumiu da nação em termos de prerrogativas e direitos de ex-presidentes. Você tem o Collor, você tem Fernando Henrique Cardoso e todos os outros mais que virão aí pela frente. Essa gente toda está ganhando um monte de coisa. Deputado e senador, então, os direitos vitalícios que eles têm depois de cumprir alguns mandatos aí, né? Enfim, já viu. Não vi nada disso. Então, só se fala de fazer o quê? Reforma na Previdência. Por quê? Vamos entender melhor essa situação? Você tem uma população que está ficando cada vez mais velha. Se você faz essa população ter que trabalhar mais tempo e ainda reduz o benefício que ela recebe no final da vida, o que você vai estar fazendo? Você vai forçar que esses idosos continuem no mercado, ou que eles abram negócios informais, ou que se tornem pessoas que vão trabalhando esporadicamente fazendo bicos. Ok? Então, você aumenta a miséria da população. O que mais você vai fazer? Quando esses idosos já não podem mais trabalhar e recebem benefícios parcos, mínimos, as famílias vão ter que dar apoio. Então, as famílias vão ter que trabalhar muito mais e vão ter que vender a mão de obra delas num preço menor para poderem se manter, porque elas não vão ter outras soluções. Vão falar assim, olha, eu tenho filho, eu tenho neto, e eu tenho pai e mãe idoso, tio e tia idosas, estão aqui nas minhas costas e eu tenho que tomar conta. Então, o cara ele vai estar desesperado, porque ele precisa pôr dinheiro em casa. O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar de qualquer jeito, por qualquer oferta. O que essa reforma da Previdência gera, no final das contas? Ela vai gerar o crescimento de miseráveis. Então, uma população miserável, meus amigos, é muito mais fácil de ser controlada política e economicamente. O miserável, ele perde a dignidade e ele não hesita em fazer certas coisas para viver. E, ademais, em termos de política, ele fica muito mais suscetível de demagogias e de propostas demagógicas, planos de política sem se contestar. Ele vai falar assim, já estou ferrado mesmo na vida, estou só esperando Deus, porque Deus é minha salvação e etc. Vocês já sabem desse tipo de pensamento. Então o cara fala assim, tanto faz como tanto fez, não vou protestar, eu tenho que trabalhar, se eu não trabalho, ninguém põe dinheiro em casa. Então, qual é a consequência? Miséria coletiva e difundida socialmente ajuda ao controle das coletividades maiores. Então, as oligarquias de poder, elas conseguem se manter através dessa miséria, porque o cara ele fica numa tal situação de indignidade, ele não vai se ocupar de política, ele não vai se ocupar de estudar, ele não vai se ocupar de ver o que os candidatos dele fizeram ou não quando ocuparam o cargo. Não vai. Ele está muito ocupado para ganhar a vida. Você acha que o Zé das Couves ali, coitado, depois de pegar trem, metrô, e 4 transportes no total ali ou mais, né? Esse coitado vai chegar em casa e vai entrar na internet, se é que ele tem internet ou sabe como usar uma internet, e vai ver o que está acontecendo na política? Nunca! Nunca! Então, essa proposta de reforma na Previdência é para isso, é para controle da população. Se tivesse que ser uma reforma bem feita, ela tinha que atingir a todos os privilégios. E teria que ser uma reforma grandiosa. Ela é injusta. Ela só vai servir para pôr você, cidadão, no cabresto ali do governo, né? Para falar a linguagem antiga ali da época do Estado Nacional, né? Enfim, eu não vi nada sobre reforma de benefícios de juízes, de membros do Ministério Público, de ex-deputados, ex-senadores, ex-presidentes e etc. A elite de servidores públicos não teve
nenhuma modificação ali dos benefícios que são recebidos da Previdência. É isso, meu caro. É tudo para manutenção do poder. E agora, com o golpe do bebê morto, que aconteceu na terça-feira lá em Brasília, quem tem a chave do cofrinho agora é o pessoal que está ali, né, no Congresso. Então, é isso. O Brasil ficou na mão, mais ainda do que já antes do Congresso Nacional. Agora, por que, Michel, você chamou de golpe parlamentar do bebê morto? Porque havia uma tradição no Nordeste de quando o defunto morria, você comemorava a morte dele bebendo a noite inteira cachaça, enchendo a cara. Por isso você falava assim, olha, fulano morreu, vamos fazer a bebição do cadáver, vamos beber o cadáver nessa noite. E é isso, a democracia está sendo bebida. Ela já era feita numa representação absolutamente ineficiente e agora piorou, gente. Está na hora de acordar, Brasil. Acorde antes que seja tarde. Essa reforma da Previdência, ela é necessária? É. Mas ela tem que ser bem estudada e feita para valer para todos. O Congresso ele tem que ter pessoas ali que realmente representem o povo, por isso é necessário uma reforma constitucional para ter voto distrital, que é o mais apto para representar realmente a população. Meus queridos, grande abraço a todos, que vocês todos tenham excelentes dias e espero que tenha sido proveitoso o que falei aqui. Até mais.